Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Leandra e nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas sacadas que o Python consegue fazer para análises do futebol. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para que o YouTube possa notificar toda vez que eu postar um vídeo nessa temática. Então vamos lá. Aqui eu estou com o nosso Jupyter aberto, tá? O Jupyter Notebook. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar a biblioteca Pandas, que é como uma espécie de um Excel aqui do Python. Então, eu importo aqui a biblioteca e a gente vai trabalhar com o arquivo, com o CSV desse site aqui, tá? Que é o site Futebol Data. Então, o que eu fiz aqui? Eu vim, selecionei o link, que é referente à temporada 2022-2023 da Premier League. Então, se você consegue ver ali embaixo, ele já me mostra o link, né? Eu posso vir aqui, copiar o endereço do link. Quando eu venho, copio, eu já colo aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo pro Python importar o meu arquivo que está nessa URL aqui e colocar num data frame. Então, quando eu faço isso, a gente já obtém aqui, mostrando aqui as primeiras 5 linhas, tá? Do meu arquivo. Então, eu peguei aquele CSV, já trouxe aqui todas as informações que tem naquele arquivo. Se vocês notarem, ele não mostra tudo porque ele é um arquivo grande, então o Python, o Jupyter, do jeito que está a minha configuração, ele esconde algumas colunas aqui, tá bom? Porque ele tem 106 colunas. Então, ele vai mostrar as primeiras e as últimas, e o resto ele fica escondido. Tem uma forma de mostrar e depois eu mostro aqui para vocês. Então, vamos lá. O que eu quero saber aqui, tá? Eu vou fazer algumas perguntas só relativas a esse arquivo para vocês verem como que funciona, para você conseguir saber média de gols, quantidade de gols de um time aqui dentro da Premier League. Então, eu vou selecionar algumas colunas, então eu quero saber o quê? O nome do time da casa, o nome do visitante. Aí aqui eu tenho uma coluna de gols, que são os gols feitos pelo time da casa e os gols feitos pelo visitante. Então, no meu data frame, tem muitas colunas, eu venho aqui e eu quero só selecionar essas duas aqui. Aí, só mostrando aqui, se eu colocar aqui o meu data frame aqui, do que eu selecionei, ele vai me mostrar aqui, tá bom? Então, ele mostrou aqui as 5 primeiras linhas e somente esses dados que eu coloquei. Então, ele já não mostra mais os outros dados. Eu posso adicionar os dados que eu quiser, tá? Mas aqui, para análise, eu selecionei só essas 4 colunas. Então, o que a gente vai fazer aqui como uma pré-análise, tá? O que eu quero saber? Qual que é a informação que eu quero saber? Quantos gols o time da casa fez em casa? Então, eu vou pegar desse arquivo, eu quero que ele fale cada time, quantos gols que ele fez em casa. Então, aqui eu estou fazendo a soma. Então, eu criei uma variável chamada gols casa feito, agrupei aqui no meu data frame, peguei todos os times, então eu vou lá e vejo Crystal Palace. Conta para mim quantos gols, né? Então, usando essa coluna, que ele fez. Então, e depois eu dou um print para ele me mostrar. Então, a gente fazendo isso, você consegue ter uma visibilidade bem rápida das informações que tem nesse arquivo. Então, eu sei o quê? Que o Arsenal, ele fez 9 gols. Que o Aston Villa fez 4 gols. Quem mais fez gol aqui? Vamos ver. O Manchester City fez 14, o Tottenham fez 13 gols. Quem quase não fez gol aqui, ó? O West Ham. O West Ham, ele fez 1 gol. Lembrando que aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo os gols feitos em casa, tá? Pelo time da casa. Então, aqui a gente tem uma forma de visualizar muito rápida, né? Eu quero fazer uma análise rápida, a gente consegue fazer isso. A minha outra pergunta: quantos gols o time da casa sofreu em casa? Então, eu faço a mesma coisa, eu agrupo pelo time da casa e coloco a outra coluna, que são os gols marcados, né? Então, aqui são os gols marcados pelo visitante, que são os gols que o time da casa sofreu. Então, aqui eu já tenho, mostrando aqui, vamos lá, ele já vai trazer também quantos gols o time da casa sofreu. Vamos ver quem mais sofre gol aqui. Então, a gente tem
aqui, ó, o Nottingham Forest, ele tem 8, né? Então, ele sofreu 8 gols. Então, ele é o que mais sofreu, tá? Quem menos sofreu, a gente consegue ver também. Então, tem vários times aqui empatados, né? Que eles sofreram 2 gols, né? O City aqui. Então, você percebe o quê? O City, ele é um time que ele marca muito, ele faz muitos gols em casa, mas ele é um time que sofre poucos gols em casa. Então, você já consegue aí fazer algumas estratégias para back mandante como o City, né? Você já consegue perceber algumas coisas aqui. O que mais que a gente consegue fazer? E a média de gols, né? Agora eu quero saber a média de gols feitos pelo time da casa. Então aqui eu fiz a soma, né? Tô falando de quantidade, eu quero saber quantos que cada um fez. E agora aqui eu vou falar sobre a média, né? Então, mesma coisa, criei uma variável de média, agrupei pelo time da casa, peguei lá os gols que ele fez. Então, coloquei o comando min. O comando min, ele calcula a média. E dou um display desse campo e ele já vai mostrar aqui qual é o time que em casa tem a melhor média de gols. Vamos ver quem é. Ó, o Tottenham, ele tem uma média de 3,25, né? Ele tem uma média bem alta, né? Quem mais? Vamos ver o City, ó, o que a gente estava falando. Olha a média de gols do City, né? Então, ela tem 4,66, né? Tem uma média de gols bem alta em casa. Tá? Aqui, gente, eu estou mostrando alguns comandos e algumas formas de análise para a gente fazer, tá? Lógico, a gente vai aplicar coeficiente de variação nas próximas aulas. Aqui é média seca, né? Então, eu estou pegando a média do campeonato, do time de casa, né? Jogo, aqui a gente está falando dos gols feitos, mas a gente não pode considerar só esses inputs, né? A gente tem que fazer algumas análises mais apuradas. Aqui eu tenho a média de gols sofridos, né? Então, aqui são os feitos. Vamos ver a média de gols sofridos. Ó, o City, ó. Olha a média de gols sofridos dele, 0,66. Então, a média de gols dele em casa, ela é muito baixa, né? Então, você percebe que realmente ele faz muito em casa e toma pouco. Então, aqui é legal que aqui rapidamente você já consegue ligar seu alerta aqui. Quem que toma mais gols, né? Aqui, ó, que a gente já tinha visto, né, lá em cima, a gente viu a quantidade, realmente ele tem uma média de gols altas, né, então isso aqui é legal pra gente trabalhar aí quando estiver jogando um time que marca muito e um time que sofre muito, né, algumas estratégias. Então aqui, ó, o que você consegue fazer? Então eu fiz aqui alguns cálculos, né, e aqui eu quero fazer o quê? Ah, ó, tá vendo? Eu fiz para ele digitar o nome do mandante, né? Então, aqui, vamos falar, eu não quero olhar lá na lista, lá, então vamos ver. O mandante, né? Vamos digitar o nome do mandante para eu saber a média de gols sofridos em casa. Então, vamos pegar quem? Eu até tinha feito um exemplo aqui com o Arsenal, vamos pegar o Arsenal aqui. Então, você vem aqui, digita, né, o nome do time e ele já traz aqui, né? Então, eu quero saber quanto que eu estou usando a média de gols sofridos, né? Então, ele já traz aqui 1,33, que é o que está aqui em cima, né? Ao invés de eu olhar na lista, eu posso vir aqui e digitar, né? E a média de gols feitos, né? Esse é o sofridos feitos, eu fiz também a mesma coisa, né? Então, vamos pegar o Liverpool aqui. Vamos pegar o Liverpool, vamos ver qual que é a média de gols feitos do Liverpool. Ele falou que é 4, né? Então vamos lá na tabelinha de cima, que são os gols feitos. Cadê o Liverpool? O Liverpool 4. Aí ele já traz aqui para você qual que é, tá? Então aqui são alguns insights, tá? Como que você pode usar o Python para fazer uma análise rápida, se você quer saber quantos gols que o time fez, quanto que o time sofreu. Aqui eu coloquei só essa temporada aqui da Premier League, né? Que é a temporada atual. Então eu vim aqui no site, você pode substituir, eu quero da Championship. Vem aqui, copia o endereço do link, vai lá. Se você der um Ctrl V aqui, ó, tá vendo? Ele já traz o link. Então, você não precisa mudar nada no código aqui. Se você quiser ficar testando quantos gols que o time faz, quantos que sofre, a média, você pode vir aqui e mudar só
o endereço, tá? Você pode concatenar vários endereços, eu quero saber de várias temporadas e, enfim, aí você consegue ter uma visão geral aí dessas informações. Aqui foi só os gols do UFT. Aqui eu tenho colunas do HT também. Se vocês quiserem testar, você pode só substituir aqui ou criar os inputs aqui também para fazer a quantidade e a média. Você vai saber também quem tem o melhor de HT e quem tem o melhor de FT, né? Se ele se mantém, fazer alguns testes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo mais eu vou publicar outros vídeos com algumas variáveis secundárias e vocês vão conseguir ter uma análise e a gente vai montando a análise um pouquinho mais apurada, a gente consegue fazer algumas validações de métodos. Então, quem não é inscrito, se inscreva e obrigada e até a próxima.